A paciência é amarga, mas o seu fruto, ele é doce. Ao longo da minha trajetória profissional, eu vejo muitos estudantes falarem: eu não tenho paciência, eu me considero imediatista, eu quero ter o meu resultado o quanto antes. Se possível, eu gostaria de já estar no cargo público. Se esse é o seu caso, de fato, você precisa ouvir o episódio de número 253 até o fim. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. O episódio de número 253, ele trata sobre algo que dialoga com o sucesso, é a palavra paciência. E muitos, ao ouvirem a temática, dizem: eu não tenho, então não vou nem ouvir. Então, talvez estas pessoas, esses estudantes, não estão nem se dando a oportunidade de entender o porquê a paciência é tão importante nessa jornada. Inclusive porque existe a confusão de conceitos de paciência, por exemplo, com passividade. Ainda nessa linha, antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, não deixa para fazer isso depois, porque isso é procrastinar. Se você deixa para fazer isso depois, a tendência é que você não faça. Lembra, a forma que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você procrastina nesses pequenos atos, outros atos também serão fruto da sua procrastinação. Fechado? Então, ponto importante é esse, é o ponto de número um. Então, se liga nesse aspecto que estou lhe trazendo. Segundo ponto, ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quando eu trago esta frase, que foi cunhada pelo Jerônimo Temer, a paciência, eu vou repetir para você anotar e estampar na capa do seu caderno. Ela é amarga, mas o seu fruto é doce. A primeira pergunta que eu te faço é exatamente a seguinte: você costuma dizer assim, ó, eu não tenho paciência. Então nem adianta falar que eu preciso aguardar, porque eu não tenho paciência. Se você diz isso, certamente você não está usufruindo de todos os benefícios do longo prazo. Nem sempre o curto prazo ele é justo, mas o longo prazo ele é. E a prova que eu tenho deste aspecto é você fazer o exercício que eu vou lhe propor agora. Olhe para a sua vida nos últimos 5 anos. Olha lá de 2020, quando foi deflagrada a pandemia, pelo menos aqui no Brasil, com seus efeitos de fechamento, foi lá em março de 2020, até julho de 2025. O que é que mudou? O que é que mudou? Em julho de 2025. Olha para esse. Olha em relação à sua saúde. Olha em relação às suas conquistas profissionais. Olha em relação ao que você evoluiu financeiramente. O que é que você não tinha que passou a ter? O que é que você tinha na sua vida? O que é que mudou ao longo deste tempo? É importante você enxergar que o que fez com que você chegasse 5 anos depois com tudo que você tem foi exatamente a paciência, mas talvez o seu foco não estava ali. Então, como o seu foco não estava em olhar essa evolução, de repente você conseguiu fazer. Então, o primeiro passo para que você possa passar a aguardar os resultados é mudar o foco. Ou seja, onde está a sua concentração? Às vezes a sua concentração está num edital que nem saiu ainda. E de repente você está ali, meu Deus do céu, e esse edital que não sai, enquanto ele não sair, eu não vou me dedicar. Você está focando em algo que você não tem controle. E aí eu não posso deixar de citar a filosofia estoica.
Foque no que você tem controle. Comece modificando de dentro para fora. Então, se você não pode, por exemplo, trazer o momento em que o edital é publicado, o que você tem que olhar? Você precisa estudar por um edital montado com base no programa daquela carreira que você quer e que aquela instituição estará presente. Então, por exemplo, estou aguardando o concurso especificamente do TJ da Bahia. O concurso do TJ ele está onde inserido? Ele está inserido numa carreira de tribunal. Então, o que é que eu posso estudar desde agora para conseguir a aprovação quando o edital for publicado? Isso tem a ver com atitudes atreladas à paciência. Porque você começa a fazer, você começa a agir de agora para conquistar um resultado futuro. Mas você está agindo agora. Então o foco está na sua ação. É a sua ação que vai gerar um resultado diferente. Por isso, não confunda paciência com passividade. Não é você sentar e esperar que vai acontecer. Mas eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu também. Mas eu adoro a frase do Joel J, que diz assim: Deus vai fazer tudo por você, exceto a sua parte. Adoro a frase de alguns amigos que estão ligados à linha da espiritualidade. Deus não faz por você, ele faz com você. Para quem tem um cunho mais espiritual. Para quem não tem, o universo não faz por você, ele faz com você. Então, a paciência, ela precisa estar sempre caminhando com as ações. Então, o que eu estou dizendo é: você está agindo, mas você precisa ter paciência para que essas ações elas sejam maturadas e, consequentemente, ela possa gerar resultados. Porque você não coloca, por exemplo, o plantio de uma árvore hoje e amanhã você já está colhendo fruto. A natureza ela é muito sábia. Tá? Se inspire nas leis da natureza. Olhe como acontece na natureza e você vai ver que vai ter muita similaridade com o que acontece com a sua vida. Vou plantar e depois vou largar? Não. Você precisa semear. Você precisa efetivamente agir a cada dia regando aquela sementinha para que você possa, neste processo do cuidar, do semear, do agir continuamente, chegar ao resultado que você quer. Então a paciência, ela não está em você cruzar os braços e aguardar que alguém faça por você. É você que vai precisar fazer. Mas de repente, se você não vê o resultado com uma semana, isso não significa que você precisa desistir. Eu estou falando do campo estudantil, mas se eu estivesse falando do campo de realização profissional, uma empresa que você acabou de entrar, seria da mesma forma. Se eu fosse falar da atividade física, você não entra na academia hoje e você tem um resultado hoje. E aí é que é o grande problema, porque a dor é hoje. Então, como está doendo hoje, você já quer ter o resultado dessa dor hoje. Porque o corpo, quando você vai no primeiro dia da academia, meu Deus, no outro dia você fica quebrado, quebrado. Aliás, coloca aqui nos comentários se é o seu caso. Só que você sente a dor, mas não vê o resultado. E quando isso acontece, o que é que você diz? Não está dando certo, não é para mim, eu vou desistir. E aí, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você quer recomeçar e está tudo bem querer recomeçar. Só que qual é o grande ponto da construção da sua mentalidade? A mentalidade que precisa sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de progresso, para uma mentalidade de sucesso. É você entender que a paciência ela é amarga. Viver o processo ele em regra é amargo porque você quer muito aquele fruto, mas o fruto ele é tão doce. Por isso que quando você pergunta aos campeões e qual é a resposta? Pergunta assim, valeu a pena? Qual é a resposta que você ouve sempre? Claro que valeu a pena. E aí você faz a segunda pergunta, e você faria tudo de novo? Qual que você acha que é a resposta de quem é campeão? Com certeza. Sabe por quê? Porque o processo, a dor do processo, fez aquele campeão se tornar um campeão, porque ele não era um campeão. Ele se tornou um campeão não lá apenas pelo resultado, mas por tudo que ele passou para conquistar aquele resultado.
Isso se chama preparo. Aliás, eu amo a frase. Amo a frase. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. É exatamente isso. Você precisa estar preparado ou preparada. Nós estamos vivendo dessa semana o evento Jornada da Aprovação. Aliás, hoje, quarta-feira, é o terceiro e último dia. Eu vou falar sobre o mapa da aprovação. E uma pergunta que eu fiz ao longo dos dias do evento foi exatamente a seguinte: se o edital sair agora, hoje, você vai ficar feliz ou triste? Ah, professor, caramba, não queria que fosse agora, não. E por que que você está esperando o edital para se motivar? Faça as simulações dos cenários que podem ocorrer. Saiu o edital, o que é que vai acontecer? Vou me desesperar, vou ter que estudar sábado, domingo, feriado, vou ter que estudar, ao invés de estudar 3 horas por dia, vou ter que estudar 6 horas por dia, vou ter que me virar, vou ter que perder noite, vou ter que diminuir o meu sono. Então você não quer isso? Então comece a estudar agora, porque se você começa a estudar agora, você vai vencer grande parte do programa. E quando o edital sair, isso vai ser algo especificamente muito mais leve. É exatamente sobre isso. Talvez o seu foco esteja no lugar errado. Foco, vou me motivar quando o edital sair. Não dá para você pensar dessa forma, porque o tempo é muito curto. E aí, eu chamo a atenção para um grande detalhe. E que grande detalhe é este? A paciência ela dialoga com duas frases. A partir de agora, substitua a expressão se eu passar para quando eu passar. O se eu passar, se representa possibilidade. Possibilidade. Ou seja, você está colocando um acondicional, é um se. Quando você fala quando eu passar, é probabilidade. GeoJ foi muito feliz nessa comparação do se e do quando. O se é possibilidade, o quando é probabilidade. O quando ele vai determinar exatamente a fase que você vai chegar ao momento da contemplação. Não adianta, porque todos os dias a sua mente vai tentar lhe sabotar. Note que tem dias que você está extremamente motivado ou motivado, extremamente entusiasmado ou entusiasmado. No outro dia você não quer mais nada. Você só quer ficar na cama. Você não quer nem buscar mais os seus objetivos. Então, por isso, você precisa ouvir todos os dias um bombardeio de aspectos que façam a sua mente raciocinar. É você trazer para a linha do consciente, porque isso fará com que você conquiste a tão sonhada aprovação. Lembra, o sucesso é treinável. E esse sucesso, ele dialoga com a paciência, que é muito diferente de passividade. Para você colher os frutos, existe tempo de maturação, existe o tempo para que você possa transformar o que você está executando em algo de fato transformador na sua jornada. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para uma pessoa. Escolha uma pessoa e encaminha para ela e diz porque que é importante ela de fato poder ouvir o que eu trago, ou as palavras que são trazidas neste episódio. Combinado? Essa pessoa vai chegar até aqui, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como esta pessoa irá se sentir lisonjeado ou lisonjeada. Fechado? Combinado? Além disso, talvez você sente para estudar e não saiba por onde começar. Ou talvez você já estuda, mas você estuda, estuda, estuda e tem a sensação que não sai do lugar. Se é o seu caso, nesse momento, na descrição desse episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Encaminhe uma mensagem e diz, professor, preciso de ajuda em relação aos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 254. Valeu! Grande abraço!